Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Estamos no 18º domingo depois de Pentecostes. E a leitura apresenta o Evangelho. É a cura daquele paralítico. Em Mateus não aparece, mas os outros evangelistas contam que desceram ele numa maca no teto. O texto é conhecido e famoso. Trata do tema do perdão e da Santa Confissão. Não esquecer isso. Mas o tema do perdão. Só que o perdão está diretamente ligado, quer dizer, à consciência do pecado, da sua gravidade, das suas consequências. Já Paulo VI, mas sobretudo João Paulo II, alertavam o mundo desta perda da consciência de pecado. Quer dizer, a humanidade criou uma casca grossa, né? Está insensível ao pecado. Até chegar a essa monstruosidade que nós vemos em Bergoglio. Para Bergoglio, pecado é uma coisa resumidíssima. Olha lá, a máfia, diz ele, a máfia e a corrupção. Enfim. Então, como vamos apreciar o valor do perdão, a sua importância, se não nos sentimos mais culpados? Não sentimos mais a necessidade, não nos confessamos mais pecadores. Então, é verdade, queridos, Jesus, para perdoar o pecado e operar o milagre da cura, como sinal do perdão dado e da sua divindade, Jesus exige a fé. Quer dizer, ele vê, pelo esforço daqueles homens, que eles eram movidos por uma autêntica, uma profunda, uma forte fé. Eram homens de fé. Isso que ele vê. E é isso que move ele a... Bom, aqui estamos de novo no problema atual. Porque vivemos a crise da fé. A pior crise de fé jamais vivida pela humanidade e pela igreja. Tanto que estamos todos cegados. Não vemos mais. O céu nos grita, em toda parte, em todo lugar, e os nossos ouvidos são loucos, não ouvem. Não há um aplaudir, um ouvir com disposição de obediência, de prática, de fazer. Estamos absolutamente cegos. Falta da fé. A imensa falta da fé não deixa ver o tempo que nós vivemos. Não deixa ver os principais personagens que atuam no mundo. Colocam tudo sob o signo da fantasia. Isto. Trata-se da teoria da conspiração. Pronto. Então, estamos soltos no mundo. Porque é simplesmente uma teoria da conspiração. Então, como é só uma teoria da conspiração, estamos soltos no mundo. Fazemos o que queremos. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Esse é o pensamento. Não vê que aqui estamos diante de um dos principais personagens do mundo. Que são justamente esta elite, estas famílias,
estão levando o mundo à bancarrota, à destruição, à morte. São dos grandes personagens. A fé não deixa ver isso. A falta de fé, a falta da fé não deixa ver isso. Assim como a falta da fé também não deixa ver o estado da Igreja Católica. E que nós temos aí um antipapa e que estamos justamente na realização do Apocalipse e na presença do falso profeta. Grande personagem, o falso profeta, Bergoglio, Jorge Mário Bergoglio, para quem ainda não sabe e não ouviu o nome dele. Por favor, isso é antipapa Francisco. Não. A falta da fé faz com que... Bem, não sei se Bento XVI enxerga isso, hein? Parece que não. E cardeais, e bispos, e padres, parece que ninguém... Todo mundo cegado, ninguém vê nada. Mas então, que necessidade há ainda de perdão? Que necessidade há? Não temos pecado. A igreja está linda, maravilhosa. Vamos adiante, vamos adiante. A falta da fé. Jesus hoje, olhando para o mundo, não vê que ela é movida pela fé. Não é. Não há aqueles homens que portem o mundo enfermo e necessitado aos pés de Jesus para receber, movidos por esta grande e autêntica fé, receber o perdão e a cura. Não temos mais. Falta da consciência do pecado, falta da fé. Não temos mais. Aliás, isso é algo tão importante no texto evangélico, queridos. Porque murmuram, aliás, em Mateus, não há a notícia do murmúrio dos fariseus, daqueles que odeiam Jesus. Não há notícia do murmúrio. E não havendo notícia do murmúrio, fica ainda mais patente, fica mais comprovada a divindade de Jesus. Porque ele lê os pensamentos. E lê que nos seus corações aqueles homens estão dizendo que ele blasfemou ao perdoar aquele homem. Nem o demônio conhece os nossos pensamentos, senão somente Deus. Somente Deus. Os demônios não conhecem os nossos pensamentos, penetram os nossos pensamentos. Só Deus. Só Deus. Nem anjo, nem demônio penetram os nossos pensamentos, senão somente Deus. Somente Deus. Quando Jesus lê o pensamento desses homens, está provando a eles que ele é divino, que ele é Deus. Assim Jesus lhes dá razão. Diz, tens razão, porque só Deus pode perdoar. Ocorre que eu sou Deus e perdoo. Certamente. Mostra a eles que ele é divino, que ele é Deus e perdoa. Tens razão. Se qualquer homem sobre a face da terra dissesse a esse homem que teus pecados estão perdoados, blasfemaria. Mas eu, Jesus Cristo, como sou Deus, posso fazer. Porque sou Deus, posso perdoar. Está? Era preciso que aqueles homens crescem na divindade de Jesus. E aqui já esbarramos com a dificuldade do mundo moderno. Aqui também já esbarramos. Porque quem crê ainda mesmo que Jesus é Deus? O mundo ouve falar a palavra Jesus e não lhe dá importância. E na igreja, não penseis que não veio ao menos. Quando nós vemos Bergoglio colocando Jesus ao lado de Buda,
ao lado de Shiva, ao lado da estrela de Davi, ao lado de qualquer demônio. Pronto. Onde está a divindade de Jesus? Não está mais aí. Não está mais aí. Nem na igreja. Nem na igreja. Não está mais aí a divindade do Senhor. Pois. Jesus, vendo a fé daqueles que conduziam o homem, perdoou os seus pecados. Mas como Jesus vai ver fé neste mundo? Onde a fé da igreja e deste mundo para que recebam o perdão? Mas o mundo nem precisa de perdão. Não sente a necessidade alguma de perdão, de redenção, de salvação. Já fiz várias vezes esta experiência. E não só com jovens. Mas eles podem curtir o fim de semana, eles têm o seu dinheiro. Eles têm o seu carro, suas garotas. Pode fazer um fim de semana. Tem suas drogas. Tem as drogas. Senão, ao menos o álcool. Para que então ainda Deus? Para que ainda Deus? Não precisa. Salvação, para quem? Já estão salvos. Nem querem outra vida. Nem querem outra vida. Não pode haver vida melhor. Nem querem outra vida. Não querem. Queridos, é muito rico. Mas há um outro detalhe belíssimo do Evangelho que não posso deixar passar. É que, em conclusão ao milagre de Jesus, se diz que as multidões, assim como se de repente Jesus tivesse se encontrado em meio a uma grande multidão, a muitas multidões. Há muitas multidões. Aqui o olhar realmente se dirige já não mais ali ao povinho que cercava Jesus dentro da casa. Dentro de uma casa, está na sala, dentro de uma casa. Senão que se dirige realmente às multidões que atravessam os séculos. As multidões que atravessam os séculos. Tem muita notícia bonita sobre essa última partezinha do Evangelho. Que as multidões diz que ficaram em grande temor. Aqui se trata não de medo, simplesmente, medo também, mas não medo simplesmente, mas verdadeiro temor religioso, daqueles que sabem que fazem a experiência de se encontrarem diante de Deus. Viram? Olhando os séculos, e vendo o exercício do perdão e do perdão divino através dos tempos, podemos ver quanto realmente essas multidões que acorreram ao perdão temiam a Deus, sabiam que encontravam-se diante de um poder que é divino. Mas a outra notícia é que essa multidão que temia e louvava a Deus, agradecia a Deus. Esse é outro detalhe tão importante, queridos, na confissão. Quão poucas vezes nós lembramos de cultivar a alegria de ter sido perdoados. Se fala muito em remorso. O que é remorso? É remoer. É voltar de novo sempre à fealdade e às consequências malévolas e à dor que produziu o pecado. Isso é o remorso de consciência, que volta sempre de novo à consciência do homem, está sempre de novo presente ante os seus olhos, aquilo tudo que... O remorso, isso nós facilmente somos assaltados por ele. Mas a alegria de ter ouvido o perdão, de ter recebido, de ter sido sacramentalmente, realmente perdoado, quão pouco nós cultivamos. Este é o remédio para o remorso. Este é o remédio para o remorso.
Este é o remédio para quem tem medo de se aproximar da Santa Confissão. Se agora é difícil ir ali diante do sacerdote contar-lhe os pecados, né? Torne-se mais fácil o fato de lembrar que daqui a pouquinho, perdoado dos pecados, eu posso cultivar a alegria de ter sido restabelecido na amizade com Deus. Isso é uma coisa importantíssima que nós temos tantas vezes esquecidos na confissão. Mas é isso que eu queria chegar. Essa aqui é a grande virada do Evangelho. Diz que se admirava a multidão, porque Deus tinha concedido poder, tal poder aos homens, o poder de perdoar aos homens. Aqui, o Evangelho nos leva diretamente à Sagrada Confissão, a Santa Confissão. Onde homens, tantas vezes nos acusam disto, a nós sacerdotes, que perdoamos os pecados. Não são que não homens, nos dizem. E somos verdadeiramente, não somente homens. Mas Jesus sobre a terra não tinha só o poder de perdoar os pecados. O Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados, diz o Evangelho de hoje, senão que conferir também a que homens, simples homens, como eu, pudessem perdoar os pecados. Esse é o grande maravilhamento das multidões, que hoje se perdeu. E a confissão, vem a menos, ou não se faz mais, ou não se dá a importância que ela tem. Não se dá o valor que ela tem. Este é o triste. É o grandemente lamentável. Mas eu queria dizer ainda uma palavrinha da Epístola da Missa. Porque a Epístola da Missa coloca tudo isso, queridos, no contexto realmente do retorno de Jesus. Traz tudo isso ao nosso tema. Traz este Evangelho ao nosso tema, colocando ele num tema realmente de preparação para o retorno de Jesus. E diz de São Paulo aos Coríntios que lhes foi dado toda a abundância da riqueza de Cristo. Sua ciência, a sua palavra, toda a riqueza de Cristo foi, e que isso foi conferido aos homens até o fim, até o retorno do Senhor. Isso nos alenta, nos encoraja, queridos. Nós que acreditamos que estamos no fim dos tempos. Nos alenta e nos encoraja no sentido de pensarmos, teremos sacerdotes que nos perdoem os dos nossos pecados, ainda até o retorno de Jesus. Nos dá essa esperança. Coloca em nós esta confiança de que teremos sempre um sacerdote capaz de perdoar os nossos pecados. Mesmo nesse turbilhão do tempo dos fins. Mesmo nesse turbilhão. Mas coloca também o nosso tema justamente diante desta grande realidade. Queridos, o homem precisa fazer a experiência do perdão. Deus quer perdoar, isso eu tenho certeza. Deus quer perdoar também a nossa geração. Deus quer perdoar também a geração do fim dos tempos. Com certeza. Por mais réproba que ela seja, por mais ímpia, Deus quer perdoar também a geração do fim dos tempos. E como fazer
se essa geração não tem consciência do pecado, não tem arrependimento, não tem fé, não tem mais a fé católica? Como fazer? Como fazer? Mas é nesta perspectiva, é justamente nesta perspectiva que nós temos que ver todo o sofrimento que nos aguarda. Isto. O aviso, o milagre, o grande castigo que já está dependurado sobre as nossas cabeças, tudo aquilo que nele acontecer, há de despertar a igreja, ao menos a remanente, e a humanidade toda inteira, há de despertar para a necessidade do perdão. Há de levar de novo a humanidade a fazer o esforço da fé, para carregar-se, para fazer-se transportar até os pés do Senhor e suplicar-lhe o perdão, pedir-lhe a remissão dos pecados, que não se considere mais toda esta insensatez, esta impiedade que nós temos vivido, sobretudo nestes últimos séculos, neste último século, sobretudo. Que Deus não leve mais em conta a nossa impiedade, nossa falta de fé. E tudo aquilo que de mal obraram as nossas mãos, construindo um mundo sem Deus, construindo uma igreja contra Deus. E não levando em conta os nossos pecados, nos perdoe, nos dê a remissão. E reconciliando-se conosco, seja nosso amigo para toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente,